Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Espero que você esteja muito bem, feliz com Jesus, pronto para mais uma leitura. Hoje, nosso dia 204, vamos ler Isaías de 4 a 7. Amém? Vamos orar, a gente já inicia a leitura. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos pela tua bondade, infinita graça e misericórdia. Te convidamos, Senhor, nesta hora para estar conosco, aqui neste momento de leitura, que nós possamos ouvir, discernir e conhecer um pouco mais da tua palavra, da tua voz, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Isaías 4, assim diz a palavra do Senhor. Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão: nós mesmas providenciaremos nossa comida e nossas roupas, apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteiras. Naquele dia, o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Os que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os inscritos para viverem em Jerusalém, quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo o sangue derramado em Jerusalém. O Senhor criará sobre todo o monte de Sião e sobre aqueles que se reunirem ali uma nuvem de dia e um clarão de fogo à noite. A glória tudo cobrirá e será um abrigo e sombra para o calor do dia, refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Capítulo 5. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu já não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas, quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que ela seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio e não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém. Vocês se tornaram os senhores absolutos da terra. O Senhor dos Exércitos me disse: sem dúvida, muitas casas ficaram abandonadas. As casas belas e grandes ficarão sem moradores. Uma vinha de 10 alqueires só produzirá um pote de vinho, um barril de semente se dará uma arroba de trigo. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. Harpas, liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Portanto, o meu povo vai para o exílio. Por falta de conhecimento, a elite morrerá de fome e as multidões de sede. Por isso, o Sheol aumenta o seu apetite, escancara sua boca, para dentro deles descerão o esplendor da cidade e a sua riqueza, o seu barulho e os que se divertem. Por isso, o homem será abatido, a humanidade se curvará, e os arrogantes terão que baixar os olhos. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em sua justiça. O Deus Santo se mostrará santo em sua retidão. Então ovelhas pastarão ali, como em sua própria pastagem. Cordeiros comerão nas ruínas dos ricos. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano, e ao pecado com cordas de carroça. E dizem: que Deus se apresse
a realização da sua obra, para que vejamos que se cumpra o plano do Santo de Israel, para que conheçamos. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes às suas próprias opiniões. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, das que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores como pó serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por tudo isso, a ira do Senhor acendeu-se contra o seu povo, e ele levantou a sua mão para os ferir. Os montes tremeram, os seus cadáveres estão como lixo nas ruas. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, sua mão continua erguida. Ela levanta uma bandeira convocando uma nação distante, e assobia para o povo dos confins da terra. Aí vêm eles rapidamente, nenhum dos seus soldados se cansa nem tropeça, nenhum deles cochila nem dorme, nenhum afrouxa o cinto, nenhum deles desamarra a correia das sandálias. As flechas deles estão afiadas, preparados estão todos os seus arcos, os cascos dos seus cavalos são duros como pedra, as rodas de seus carros são como um furacão. O rugido deles é como um leão, ruge como leões ferozes, rosnando enquanto se apoderam da presa e arrastam, sem que ninguém possa livrá-la. Naquele dia, rugirão sobre Judá como o rugir do mar, e se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e aflição, até a luz do dia será obscurecida pelas nuvens. Capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das terras tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou em minha boca e disse: veja, isto tocou os teus lábios, por isso a culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele disse: vá e diga a esse povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que por 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Capítulo 7. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não se puderam vencê-la. Informaram ao rei: a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e do seu povo agitou-se como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: saia, leve seu filho Sear-Jazube, vai encontrar-se com Acás no final do aqueduto.
e do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor desses restos de lenhas fumegantes. Rezim, o rei da Síria, é filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos resgatá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tebaal, de Tabel, reinar sobre ele. Assim diz o soberano Senhor: não será assim, isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Disse ainda o Senhor a Acais: peço ao Senhor, ao seu Deus, um sinal milagroso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acais disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías: ouça agora, descendente de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhes disse, e lhes dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o ermo e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. O Senhor trará o rei da Assíria sobre você e sobre o seu povo e sobre a descendência de seu pai. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim se separou de Judá. Naquele dia, o Senhor assobiará para chamar as moscas dos distantes rios do Egito, e as abelhas da Síria. Todas virão e pousarão nos vales íngremes e nas fendas das rochas, em todos os espinheiros e em todas as cisternas. Naquele dia o Senhor utilizará uma navalha alugada, que além do Eufrates e o rio da Síria, para rapar a sua cabeça e os pelos em suas pernas e na sua barba. Naquele dia, o homem que tiver uma vaca e 2 cabras terá coalhada para comer, graças à fartura de leite que elas darão. Todos os que ficarem na terra comerão coalhada e mel. Naquele dia, todo lugar onde havia 1000 videiras, no valor de 12 quilos de prata, será deixado para as roseiras bravas e para os espinheiros. Os homens entrarão ali com arcos e flechas, pois todo o país estará coberto de roseiras bravas e de espinheiros. E a colina, antes lavrada com enxada, você não irá mais, porque terá medo das roseiras bravas e dos espinheiros. Nesses lugares, os bois ficarão às soltas e as ovelhas comerão livremente. Amém. Essa foi a nossa leitura de hoje. Te espero amanhã para mais uma leitura. Deus te abençoe. Amém.